Boa tarde, todos os amigos, colegas da Soldagem. A gente fica feliz, né, de voltar a essa casa. Marcelo, já agradecendo a organização do evento e toda a equipe Weld. Obrigado. Quando a gente, o Marcelo, né, conversando com o Marcelo, a gente pensou em tentar apresentar um tema um pouquinho menos técnico, tá bom? Então, na linha porque uma discussão que teve no último evento aqui, o pessoal, mas como trabalhar mais próximo da inovação, né? O centro de pesquisa está meio longe da empresa, da indústria, do chão de fábrica. Então, aí a gente teve a ideia de tentar trazer essa ideia a discutir esse assunto hoje. Bom, então a gente tem uma agenda rapidinha, tá? Vai ser tranquilo, né? O pessoal daqui a pouco quer um coffee, o Salvador já falou que tomar um coffee já, então daqui a pouquinho a gente vai. Porque a gente precisa e se importa com inovação, tá? Para fazer inovação, a gente necessariamente precisa de um projeto, precisa ter uma rota, um método, uma técnica, uma metodologia para fazer, dificuldades nessa execução, recurso, né? No que o Robert falou, né? Dinheiro, trazer dinheiro. E vamos aprender, vamos discutir, né? Com o que o pessoal tem feito, tá bom? Bom, então por quê, né? Quando a gente está fazendo inovação, a gente pode executar inovação na empresa, né, no chão de fábrica, né, na obra, isso é possível, não tem problema nenhum. A gente só precisa organizar, né, fazer essa gestão da inovação, mas normalmente a gente está falando de uma interação entre CT, quando eu coloco universidade ali, por favor, entenda o ICT, né, Instituição de Ciência e Tecnologia. Então, são universidades, faculdades, organizações, senais, sem sombra de dúvida, tá? E empresas que são voltadas até para a gestão da inovação também. Então, a gente está falando de uma interação entre ICTs, instituições de ciência e tecnologia, no nosso caso, da soldagem, né, mais voltado para a tecnologia, e a indústria e as empresas, tá bom? Então, a gente quer inovar, tá? Quando a gente pega a legislação, a gente tem uma lei importante, que é o Marco Legal da Inovação, de 2016, que é a Lei 13243, tá? Ela define inovação como a concepção de um processo ou produto novo, tá? Gerando valor, agregando melhoria contínua, melhorando produtividade e qualidade. Então é o que a gente faz, né? Processo fabril é a nossa praia, é a soldagem, tá? Então, necessariamente, a gente está trabalhando com inovação no nosso dia a dia, né? No dia a dia que a gente vai lá, solda, bola um jeito novo de fazer o processo, tem um problema metalúrgico novo para resolver, precisa mudar um pouquinho o end para pegar alguma determinada não conformidade, né? Então, é isso que a gente está discutindo, essa inovação contínua que a gente faz de soldagem e ensaios, tá? Claro que você pode pegar uma figurinha ali do chat GPT, do Daoli, e falar que é inovação, né? Mas não é isso que a gente está fazendo aqui, não. Bom, então, vamos discutir como é que a gente vai fazer essa inovação de forma coordenada, tá? Não né, sair muito sem rumo, né? Tentar organizar isso de forma mais organizada possível, né? Tentar essa organização mais direta possível e melhorar a nossa presença na inovação mundial, tá? A América Latina, até 2 anos atrás, o Brasil estava em terceiro ou quarto, estava atrás do Chile e do México. Hoje a gente voltou. Deixa eu só ver aqui. Hoje a gente voltou. Aqui não vai. Então não vai, né? Hoje a gente voltou, então a gente está bem colocado aqui em termos de inovação na América Latina, mas em termos mundiais nós não somos muito bons de inovação, não. Tem o custo do Brasil, tem a questão da logística nacional, mas a gente ainda precisa dessa interação entre ciência, tecnologia e indústria, tá? No nosso caso é muito próximo, né, da soldagem. Eu só vou colocar alguns temas aqui, depois é mais por curiosidade. Depois vocês dão uma olhada, por gentileza, no negócio chamado Gartner Hype Cycle. HYPE Cycle, tá? É uma coisa bacana que mostra a tendência de desenvolvimento. Existem vários ciclos, né, de desenvolvimento. Esse aqui ele ilustra o seguinte: você tem uma tecnologia que está nascendo, está no pico, né, de importância, de estudo dessa tecnologia. O estudo dela já passou e agora já está entrando na fase comercial. Basicamente é isso. Eu gosto desse ciclo esse Gartner Cycle de 2016, que no pico aqui estava Bitcoin. Então, se tivesse olhado esse ciclo lá em Bitcoin, tivesse comprado uns 10 Bitcoin, a gente precisaria estar hoje aqui, tá? Mas só para vocês terem noção, tá? 2023
IA generativa, computação em nuvem ainda, tá? Muita coisa de IA, né? Simulação de IA, é, computação simbólica. Então, só depois vocês dão uma olhadinha, né? Em 2018, você pega ainda, era indústria 4.0 no sentido de digital twin, digital shadow, plataforma de IoT. Então, vocês dão uma olhada nisso, é um primeiro ponto para vocês verem como é que o mundo está pensando em termos de tendência de inovação. Isso é gratuito, você pode baixar lá no site do pessoal. Do ano eles não apresentam, eles apresentam só para quem paga, né? Os clientes que eles pagam, eles apresentam do ano anterior, né? Então a gente consegue ver do 2023, tá bom? Então ano que vem a gente vai conseguir ver o desse ano. Mas é bacana, para a gente ver tendências, né? E quando a gente fala em tendência, a gente pode acompanhar o desenvolvimento em termos de inovação. A gente não pode deixar de falar em inovação sem falar na tríplice hélice, é outro ponto importante para a gente. O que é a tríplice hélice? É a indústria, sem sombra de dúvida, o governo financiando, tá? E as ICTs, né, as instituições de ciência e tecnologia, nessa hélice de inovação que a gente diz que é a tríplice hélice. Tá? Então a gente tem essas três figuras principais em inovação em qualquer país. Né? A indústria, sem sombra de dúvida, o governo financiando e alguém executando a ciência e tecnologia, que são as ICTs. Tá? Então, mais uma vez, universidades, faculdades, organização sem fins lucrativos, Senai, tá? No caso do Brasil. Isso vai evoluindo, né? Hoje a gente está falando em 7 hélices já, né? A organização da sociedade civil, tá? Você vê a FBTS, a ABS, como é que a gente... Esse papel delas também proporcionar um ambiente de inovação, tá? O ambiente, de uma forma geral, é bom a gente estar aqui hoje, a gente está num parque tecnológico, né? Então, o marco legal, a lei 3243, ela institui, né, essa presença de polo e parque tecnológico. Então, a gente está aqui, tem indústrias aqui, saindo ali, vocês vejam que tem a Unesp aqui do lado. Então, isso é um ambiente salutar para a gente promover inovação. Então, no momento que a gente quer fazer inovação, a gente tem que ir para esses locais, né? Participar de polo, parque, realizar coworking, hubs de inovação. Para startups, né, o pessoal dá uma olhada, incubadora, aceleradora de startups, é bacana demais. Laboratório de fabricação, laboratório público aberto, que ainda é uma coisa mais recente no Brasil, que é a inovação aberta. Tá? Sem esquecer, claro, né, a questão de ESG, o pessoal comentou hoje mais cedo. Em termos de inovação, a gente fala muito das ODS, né? Ou SDG em inglês, são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma coisa também para a gente ficar no radar, tá bom? Então eu vou pedir pro pessoal anotando, depois vocês fazem um trabalho de casa, dar uma estudadinha nisso aí. Por que isso? Né? Por que a gente vai inovar? Porque a empresa ela precisa inovar, ela não pode fazer o mesmo, né? O Robert acabou de dizer, a gente precisa, né, fazer diferente. A indústria ela tem um capital financeiro para fazer isso, e as instituições de ciência e tecnologia, as ICTs, elas têm disponibilidade e têm capital humano. Então isso é uma relação de todo mundo ganha, não quer dizer, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, não. Todo mundo tem que ganhar para ser um ambiente de inovação propício, tá? Senão vai ficar parecendo um favor, e não é favor isso que a gente está fazendo. Bom, para a empresa, para a indústria, né, ela vai encontrar no ICT a resposta para tentar melhorar em termos de crescimento contínuo, então, tanto em termos de pessoal, espaço físico e infraestrutura, que ela não precisa alocar na empresa, ela vai encontrar isso no ICT. Então a gente sabe, é caro, né? Imagina a empresa vai fazer desenvolver um novo processo, aí ele tem que comprar uma máquina de tração, tem que comprar uma máquina de fadiga, tem que comprar uma máquina de CTOD, tem que comprar um MEV, tem que comprar um EBSD, tem que comprar não sei o que, não dá. Então isso tudo tem que estar num lugar que é o porto seguro para a indústria ir lá e usar aquelas instalações, não só em termos de equipamento, mas de pessoal, para promover inovação. Então isso é importante, ela conhecer onde é que ela vai ir para usar esse tipo de facilidades, né? Tanto em termos de equipamento quanto em termos de pessoal. As ICTs elas vão possuir o pessoal qualificado, pessoal com mestrado, doutorado, pessoal que é formado para isso, para promover inovação, mas é claro que não adianta você chegar e achar que a ICT ela vai promover toda inovação, né? Isso é uma via de mão dupla, né? A demanda, as dores, como a gente diz, é da indústria. Então, o desenvolvimento né, casado ali não dá para fazer a uma mão só, não, né? Tem que ser a 4 mãos, como o pessoal costuma dizer.
Você tem um pessoal que é formado continuamente nas ICTs, tá? A gente está aqui, a gente conversa, vê outros, né? Embora a gente tenha uma parceria com algumas empresas, a gente olha, né, potenciais relacionamentos de lado, vê potenciais aplicações, potenciais desenvolvimentos. Isso é bacana quando todo mundo trabalha junto, tá? Ah, como eu disse, então, do ponto de vista de inovação, a parceria empresa, indústria, ICT vai demandar menos espaço físico na empresa, tá? Reduzir custo para não precisar realizar pagamento de serviço menor, né? É muito comum, quando a gente vai fazer algum desenvolvimento, aparecer alguns ensaios, né? Alguns testes, alguma coisa que a gente não estava planejado, né? Agora eu preciso fazer, sei lá, preciso fazer um ensaio de corrosão, né? Potencial dinâmico. Então, o ensaio que normalmente é um ensaio caro. Mas se a ICT tem, ela já faz esse ensaio lá dentro do escopo do projeto. Isso já ajuda demais a gente tentar não buscar terceiros, quartos, quintos parceiros, né? A gente tentar fazer isso numa relação de desenvolvimento, até pela questão de confidencialidade, a gente tentar deixar isso mais in-house mesmo, na casa, né? Relativo baixo custo, eu sempre digo isso, né? O pessoal vai lá procurar a gente, tá, quanto vai custar desenvolvimento? A primeira pergunta que eu faço é, quanto que você paga um engenheiro na sua empresa? Então, eu pago X, mais custos, mais overhead, não sei o quê. Então, só para você ter uma noção de valor. Então, eu vou ter um profissional, eu vou ter estagiários, vai ter uso do equipamento, depreciação, consumíveis, materiais. Então, para a gente ter noção, quando a gente fala aqui fazer pesquisa, não é uma coisa tão cara, não. Caro realmente é o equipamento. Aí depois vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão do equipamento, tá? Possibilidade de uso fiscal, tá? Vamos discutir isso aqui depois. Tem casos da gente conseguir pegar 80% do valor que a empresa, que a indústria coloca em pesquisa, ela pega tudo de volta em isenção fiscal. Mas vamos discutir isso. Tá? Tem casos que chega a 100% e depois a gente comenta isso, tá? Que é a lei do bem, a 11.196, tá? Sem falar no que a gente ainda consegue, tem muito recurso, vamos discutir isso daqui a pouquinho, inclusive para fomentar a formação de pessoal na indústria, na empresa, tá? A gente consegue pagar bolsa para funcionário da empresa, a gente consegue, né, mandar pessoal estudar com recurso do governo, tá? Por que a universidade ela quer fazer inovação? Primeiro porque a existência, né, da ICT, ela trabalha com ciência e tecnologia, então está na sua missão, né, nos seus valores, nos seus objetivos enquanto instituição, ela tem que trabalhar, né, ainda mais na nossa área que é a soldagem. Eu aprendo muito quando a gente visita empresas, a gente troca uma, né, ideia, igual a gente está aqui hoje, a gente aprende muito, né? Você vê, o pessoal conta causa aqui, conta ali, você vai aprendendo e isso é muito salutar também, né? No processo de formação da equipe de pesquisa, tá? E tem a parte, lógico, manter economicamente viável um laboratório, um centro de pesquisa. E no caso muito particular de universidades, a gente tem, né, um tripé que é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, é lógico, a gente tem a parte de formação, né, de graduação, pós-graduação, a pesquisa, que é o ambiente nosso aqui, e a extensão, que seria prestação de serviço, né? Faz lá só um ensaio de tração, faz só uma análise metalúrgica, alguma coisa assim. As universidades aí, mais no contexto das universidades, de uma forma geral, é assim, tá? Bom, tá, então é importante a gente fazer, vamos trabalhar junto, legal, conhecer uma demanda, uma dor, uma necessidade, e o primeiro passo é saber se a gente consegue atender, tá? Então o primeiro passo é definir a competência que a gente tem. Eu estou com uma dificuldade aqui, soldar zircônio, né? Vamos ver se as fábricas de fertilizante vão voltar mesmo e o pessoal vai começar a soldar zircônio. Se alguém chegar e falar, vamos soldar zircônio, eu vou falar, não, que legal, é bacana, mas eu não sei fazer não. Talvez o Wagner saiba, eu não sei se... Então, estabelecer as competências que a gente tem é o primeiro passo para não causar nenhuma decepção no processo de inovação, tá? Então aqui a gente estabelece, aqui é só exemplo, né, do que a gente faz lá, mas estabelecer suas competências tanto do ponto de vista da ICT quanto da indústria também, da empresa, né? Nada impede que a gente não desenvolva novas competências, a gente mude competências. Isso aqui muda todo ano, né? Não assim de uma forma drástica, mas ano a ano ele vai mudando, vai se adequando às necessidades e a gente vai aprendendo também, tá?
a gente tem a parte de prospecção, junto com a necessidade da empresa e a proposição de solução. Então, isso é muito importante estar casado, né? Então, a gente, né, discute, a empresa vai até a ICT, ou a ICT vai até a indústria, conversa, né, discute abertamente, assina um termo de confidencialidade, né, que o pessoal chama de NDA ou NDA, para ver se vai dar o match, né, como a gente diz, naquela fase de namoro mesmo, tá? Definido que, olha, vamos tentar fazer, a gente vai estabelecer um cronograma, isso é importante, e uma proposta técnica financeira, tá? Essa é a rota muito linear que a gente normalmente trilha, e se a gente não passar por isso, tem uma decepção muito grande. Então a gente pode chegar lá e dizer, não, mas poxa, você falou que ia fazer em 6 meses, agora está 8 meses, não me entregou, 9 meses. Então a gente tem que deixar isso muito claro, tá? Para ambas as partes, tanto a indústria quanto a ICT, dentro de um cronograma factível, para que o processo de inovação aconteça da forma mais sem soluços, digamos assim, a forma mais direta possível, tá? Investimentos, ainda daqui a pouquinho nós vamos ver como é que nós vamos resolver esse problema. Precisa de recurso, tá? Às vezes o pessoal fala o seguinte, mas o governo já vai lá, já financia, né? Mas não é bem isso, né? O recurso, principalmente governamental, é muito rubricado. O que é isso? Tem muita rubrica, você só pode usar para aquilo. Então, no caso particular da universidade, o recurso governamental é para graduação. Ponto. Não é para pesquisa, não tem dinheiro para pesquisa, né? Pós-graduação também tem outro dinheiro. Então, não é bem assim, né? Tem dinheiro para comprar equipamento, tem dinheiro para isso, tal, mas o dinheiro para pesquisa a gente tem que tentar conseguir fora do dia a dia, tá bom? Isso é importante, mais uma vez, a ideia aqui é a gente tentar fomentar sem decepcionar, né? Senão falar, pô, mas eu queria fazer, mas não consegui. Então a ideia é a gente ter noção que a gente tem esses desafios para vencer e como é que nós vamos vencer, isso é importante também, tá? Elaboração de contrato, tem aspecto jurídico, vamos discutir já, e vamos efetivamente conduzir o processo. Tá? Isso tudo tem que estar, aí é mais para o pessoal da ICT, né, mais para o pessoal da indústria. Isso aqui é uma coisa que nem sempre está muito caracterizada dentro de uma instituição de pesquisa. Ela tem que ter todo o fluxograma, rota de aprovação, gestão interna muito bem estruturada como se fosse uma empresa. Né? Você tem que ter escritório de projetos, você tem que ter pessoal de marketing, prospecção, pessoal de RH como se fosse uma empresa. Tá? Isso, muitas das vezes, a gente não vê isso dentro de uma instituição de ciência e tecnologia. Na indústria, claro, isso é comum, né? Você tem um departamento de compra, venda, marketing, RH, financeiro, né? Contábil. Na ICT isso não é comum. Mas isso, aí eu já digo para a ICT, a gente precisa estabelecer isso muito bem. Esse aqui é um modelo nosso, né? Não vem ao caso que seja, mas é um modelo que está estruturado para fazer uma gestão de carteira de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Okay? E aí a gente tem que olhar tudo que puder ajudar nessa gestão técnico-financeira de um projeto. Tá? Então, quando a gente fala isso, também eu vou deixar mais algum dever de casa aqui, é a ISO 56000, a BNT 16501 e a ISO 16290. A gente precisa, né, falar de gestão de inovação, que é a ISO, gestão de pesquisa, que é a BNT, e a ISO 16290, que é aquela história de nível de maturidade tecnológica, né? O TRL de 1 a 9, né? Indicando até onde a gente quer chegar no nível de maturidade, se é uma pesquisa mais básica, uma pesquisa mais avançada. Além do TRL, tem o CRL, o MRL, que é o nível de manufatura e o nível de comercial daquela solução de inovação que a gente está tentando propor. Tá bom? Então eu deixo para a gente, como dever de casa, para a gente estudar isso aí, quem quer entrar na área de inovação, né? Gestão da inovação, gestão da pesquisa, tá? Nível de maturidade tecnológica. Né? A gente tem que falar em pesquisa, a gente tem que falar em manual da qualidade, né? Boas práticas, tal qual a gente fala no chão de fábrica. Tá? Ou pelo menos deveria falar no chão de fábrica. Bom, não esquece os níveis de maturidade tecnológica. Normalmente, quando a gente fala em inovação, em relação em indústria e ICT, a gente normalmente trabalha num TRL de 3 a 6, 3 a 7. Tá? Que é desenvolver um protótipo, né?
desenvolver uma POC, um MVP, um mínimo produto viável, né, uma prova de conceito e tal, que seja validado no laboratório ou num ambiente relevante, tá? Mas existe inovação que chega num TRL já pronto para escalar, para ir para o mercado, tá bom? Aí a gente tem que sentar e acordar entre indústria e universidade e CT como é que isso vai ser feito. Existem dificuldades, vamos vencer. Primeira dificuldade é conhecer a legislação. Então tá aí as leis para a gente estudar, isso também não tem jeito. Lei de inovação foi a primeira, né? Depois a mais importante do ponto de vista assim, de mudança de mentalidade, que é a 11196, que ela estabelece a parte de isenção fiscal, tá? Então a gente vai lá, vai investir tantos R$ 1.000 na pesquisa e a gente vai abater do lucro presumido ou do imposto de renda de pessoa física, dependendo do modelo da empresa, tá? Então a gente consegue, Marcelo, depois se a gente puder compartilhar depois o PDF, a gente compartilha para ficar mais fácil para todo mundo, mas por favor, pode tirar foto. É importante aí dentro da indústria a gente chamar o pessoal jurídico, pessoal contábil para ler isso aqui com a gente, tá? Porque eles vão ter que ler como é que vai fazer um projetinho, vai abater, o contábil tem que entrar isso, tem que fazer uma planilhazinha junto ao MCTI, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Não é difícil, mas demanda trabalho, tá bom? Mas a gente consegue reverter quase tudo que investe em pesquisa, a gente consegue pegar de volta no ano fiscal seguinte ou no próprio ano, dependendo do modelo da empresa, tá bom? E mais recentemente, em 2016, foi a Emenda Constitucional 85, que é o marco legal, que é a Lei 13243. Tá? Então, são essas leis que regem a inovação no Brasil. Então, isso que é importante a gente saber, dar uma estudadinha. Eu vou deixar para vocês estudarem depois. Do ponto de vista, olhando de dentro agora da ICT, principalmente universidade, a gente tem algumas outras leis. Tá? Lei de licitação, lei que rege a relacionamento entre universidades e fundações, tá? Existe toda uma gama legislativa, jurídica, que aí é função da ICT saber isso, não é função da indústria, né? A gente não transparece isso aqui para a indústria, a gente tem que resolver isso aqui e entregar bonitinho para o pessoal, tá bom? É só lembrando do ponto de vista da ICT, que a gente não pode esquecer isso, não. A gente tem regulamento interno, regimento interno das ICTs, então a gente tem que transparecer o mais direto possível para a indústria, porque isso aqui não é função dela saber, é função da ICT dominar. Tá? Qual o melhor momento para investir? Entrega imediata. Isso aí são dificuldades que a gente enfrenta. Eu digo muito isso. A gente vai, visita a empresa, né, visita a indústria, o pessoal vira e pergunta assim, quanto que é essa solução? Você tem essa solução para eu te comprar? Eu falo, não, eu tenho a solução para desenvolver junto. Então não quero. Então isso é muito comum. O pessoal, normalmente, ele quer um TRL mais alto, ele já quer a solução comercial para comprar. O propósito da inovação não é esse. O propósito da inovação é desenvolver juntos a solução. Nem sempre o pessoal está disposto a trabalhar dessa forma. Então, para dar certo, tem que ter essa mentalidade. Vamos desenvolver junto. Se for para comprar a solução, esquece a ICT. A indústria faz isso muito melhor que a ICT. Se é uma solução comercial, não vá para ICT. Compre de uma empresa que você vai ter muito mais sentido e vai ser muito mais bem entendido, tá? Bairrismo ali é mais regionalismo, né, que eu quero dizer assim. Mas isso eu acho que no Brasil é menos, né? Às vezes você tem algum bairrismo, o pessoal mais daqui, dali, né? Mas isso não acontece muito, não. Existe uma burocracia, eu entendo, tá? Principalmente devido à falta de boa vontade. Principalmente instituições públicas, né? A gente enfrenta, às vezes, e aí é papel, mais uma vez, da ICT, para a ICT, não transparecer isso, né? Principalmente no caso de universidade, a gente está na universidade, né? O que o pessoal lá de área social ele entende que seja importante para a soldagem, né? Assim, são áreas muito distintas, né? A gente tem essa dificuldade interna de aprovação. Felizmente, ao longo dos anos, a legislação foi se modernizando. Hoje, no nosso caso lá, a gente consegue ser mais rápido para assinar um contrato de P&D do que a própria indústria, muitas das vezes. Tá? Porque ela tem a burocracia também, né? Tem uma assinatura industrial.
Então, mas existe uma burocracia interna, isso eu não nego, que a gente tem que não medir esforços para mitigar, para diminuir essa burocracia interna. E esse é o entrave. Às vezes, e não aconteceu com a gente, mas a gente escuta colegas que o contrato demorou 3 meses para assinar, a indústria foi lá e desistiu do projeto. Isso acontece muito, isso não pode acontecer. Então a gente tem que tentar reduzir essa burocracia interna. Não é atribuição da indústria, é atribuição da ICT. E aí existem uns modelozinhos, depois a gente pode discutir em separado, mas é uma dificuldade que pode acontecer e aí é o papel da ICT diminuir isso aí. Vamos lá então, recurso, né? Eu acho que talvez é a parte mais mal utilizada em todo o processo de inovação. A gente sabe que é importante, às vezes a gente reclama que não tem recurso e eu vou dizer que está sobrando. Ontem não, né? É amanhã. Eu tenho que sair daqui correndo, depois vou fazer uma análise de alguns projetos lá em Minas, né? Então, em Minas, quem rege o desenvolvimento estadual é a FAPEMIG, né? Aqui em São Paulo é a FAPESP, daqui a um pouquinho eu comento. E só para vocês terem noção, alguns projetos, em alguns editais, alguns projetos de inovação, a gente devolve dinheiro, porque não tem demanda. Então, simplesmente ninguém quis pegar dinheiro. Vocês acreditam? Ninguém, não tem. Então, a gente fala demanda qualificada, né? Claro, né? Assim, tem que ser qualificado, né? Não pode pedir qualquer coisa também, né? Às vezes o pessoal, não, eu quero fazer inovação, eu quero ir lá montar minha equipe de marketing. Se você for empresa de marketing, é inovação. Se você for empresa de solda, não é inovação, né? Então, existe demanda qualificada. Mas vamos lá. Então, aonde a gente consegue ter esse recurso? O primeiro recurso é a Lei do Bem, a 11.196, tá? Chama o pessoal jurídico, pessoal contábil, senta, lê a lei, vê lá, o pessoal vai saber o que é o CLL, tudo direitinho. E esse é uma forma de a empresa coloca dinheiro, depois abate, né, de imposto de renda. Lógico, eu não posso falar o nome, mas ano passado, a empresa que a gente trabalha, ela conseguiu pegar de volta 5 milhões de reais investido em pesquisa, para vocês terem noção. Aqui a gente não está falando de Petrobras, de ANP, ANEEL, não, uma empresa normal, né? Então ela vai lá, coloca o dinheiro, depois pega de volta. Então o primeiro caso, primeira forma é isso aqui. Você pega o dinheiro de volta abatendo em imposto de renda. Essa é a primeira forma. Então tem que ler lá a Lei 11.196, que é a Lei do Bem. Bom, mas primeiro a empresa precisa colocar o dinheiro para depois ela pegar de volta, né? Tem esse porém. A fonte importante de auxílio financeiro é o FINEP, tá? FINEP existe são editais do governo federal, que não precisa, mas a maioria é feito entre o ICT, a empresa, a gente escreve um projeto junto e submete ao FINEP, tá? As chamadas são temáticas, então são por temas, né? Então, sustentável, nano, é micro, é hidrogênio, tem muita coisa de hidrogênio. Então, aí é ficar atento, a indústria ficar atenta nesses editais. Tudo isso aqui, só você dar um Google, você vai lá na página da FINEP e vai ver todos os editais abertos. Procurar um ICT, chamar, vamos trabalhar junto? Vamos sentar aqui, vamos. Então, existe tanto recurso subveniado ou 100% da FINEP. O que é mais comum é a indústria entrar mais ou menos com uns 10% e o governo federal entrar com 90%. Isso é o mais comum, tá? É interessante os editais FINEP, só que é um edital, você pode ganhar ou perder, tá bom? Mas é uma linha para a gente ficar interessante para auxiliar a inovação. Isso no governo federal, governo estadual, o que a gente tem são as FAPs, né, as Fundações de Apoio à Pesquisa Estadual. Felizmente, com grande felicidade, São Paulo conta com a maior, que é a FAPESP. Eu acho que, e assim, pelo que eu me lembro, é o maior modelo regional de pesquisa do mundo que eu conheço, a FAPESP, tá? O orçamento, aqui varia um pouco, esses valores estão aqui, entre o que é repassado e o que é executado, tá? O orçamento da FAPESP em torno de 1,4 bi. No Rio tem a FAPERJ, 500 milhões, FAPEMIG em Minas também por volta de 400 milhões e no Paraná também por volta de 400 milhões. Isso são recursos, tá, que a gente pode ir lá e aplicar.
A FAPESP, ela tem um negócio muito interessante, eu acho que é o melhor programa do Brasil, que é o PIP, né? Programa Inovativo de Pequena Empresa. Esse a empresa pede dinheiro direto para a FAPESP, tá? Os outros têm semelhantes, né? A gente está julgando lá na FAPEMIG, lá em Minas, assim, falta a indústria pedir dinheiro, é isso que eu estou falando a verdade mesmo. Mas a indústria tem que pedir dinheiro, não entra na ICT não. A boa prática diz, aí fica uma dica, que a indústria vai lá, pede o dinheiro, né? A FAPESP dá, a FAPEMIG dá, a FAPERJ. A boa prática diz o seguinte, né? Bota o ICT do lado para mostrar que você quer fazer inovação. Pode pedir o dinheiro só? Pode. Mas cuidado, né? Esse recurso, lembra que é um recurso público. Então você tem que fazer prestação de contas, não pode comprar o que quiser, né? Ah, eu quero comprar uma máquina para fazer isso. Beleza, vai comprar uma máquina para fazer isso. Né? Ah, você pode viajar para a feira, você pode pagar bolsa, você pode comprar equipamento, comprar material, beleza. Você vai fazer um projeto e vai concorrer ao edital, mas uma vez são editais. Né? Eu sugiro fortemente, né, a indústria ficar de olho, vocês ficarem de olho nesses editais, principalmente quem é de São Paulo, tá? FAPESP é marcha, eu sou apaixonado na FAPESP, né? O pessoal da FAPEMIG não tá ouvindo, não. Mas a gente brinca lá em Minas também. Tá muito grande os editais, principalmente estaduais, e é mais fácil, né? Do que um edital do FINEP, que é federal, né? Para o país inteiro. E existem chamadas específicas, aqui eu coloquei só uma. Aí são, desde, sei lá, Instituto Bill Gates, Serra Pilheira, são algumas ações mais localizadas para ficar de olho também. Incentivos específicos, assim como a agência regulatória, né, o Mover agora, substituindo o 2030, né, tem recursos ANP, principalmente, né, Petrobras, as operadoras, a ANEEL, a ANAC, a Agência das Águas, aí tem várias agências que têm recursos também para a gente olhar lá, mas normalmente alguns editais, alguns que a gente chama de balcão, né? Você vai lá, aplica diretamente na agência. Assim como existe recurso de balcão no Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, tá? Existe recurso de balcão, você pode ir lá e aplicar. Ou a empresa vai lá diretamente, ou ela vai via uma Fiesp, uma Fieng, ela também consegue correr atrás disso, tá bom? Que mais? Muito recurso da CAPES CNPq, não vou dizer muito, mas considerável para a formação de pessoal. Então eu quero, eu não sei começar a inovação na minha empresa, como é que eu faço? Olha, vamos tentar um edital MyDai de CNPq, CAPES, um RAI, um DTI, uma bolsa BCTI, isso é mais em Minas, a BCTI, é para colocar uma pessoa na indústria para começar a fazer o processo de inovação. Existe essa possibilidade, tá? E aí ela vai captar as ideias, ela vai montar o fluxo de ideias, ela vai saber de aonde conseguir captar essas fontes de recursos. Então, quem sabe o primeiro passo não é correr atrás de uma bolsa CAPES CNPq. Tá? Podemos pegar financiamento direto, BNDES, tem recurso para isso. A taxa de juros normalmente boa, 4,5% a 6,5% ao ano, considero uma taxa de juros boa, tá? Mas aí tem que pagar, né? E não tem subvenção, não, é empréstimo mesmo. A vantagem é que é direto, né? Vai lá, pega e já está aprovado. Do governo federal também tem a Embrap, ou Embrapi. A Embrap é uma iniciativa do governo federal que ele cadastrou, né, no Brasil alguns centros, né, com algumas competências, e aí existe recurso lá para captar, para ser usado para pesquisa. Tá? Então, o modelo, a grosso modo, é assim. A cada R$1.000 que a empresa coloca, o governo federal vai lá e coloca 500. A grosso modo. Tá? É um recurso que não tem edital nem nada, é só ir lá e começar a fazer o projeto. A gente tem vários projetos assim. É um modelo interessante, é um modelo auditado, né? A gente vai ter auditoria agora no final do mês, então está meio corrido. Mas é um projeto, é uma linha interessante, só que, né, a indústria tem que colocar um pouco de recurso. Mas o ponto interessante é que desse recurso que a empresa coloca, ela ainda pode abater da lei do bem.
Então, também é bacana. No final das contas aqui, se for startup, né, né, o recurso público ele está financiando muito startup, a gente consegue praticamente que a empresa coloque só 10%. E aí fica uma dica, mesmo para grandes empresas. A gente está dizendo o seguinte, poxa, para grande empresa, legal, ela tem o capital, ela tem o volume, mas por que não nuclear uma startup para conseguir pegar o recurso via startup numa empresa grande? Porque editais para empresa grande, normalmente existe uma contrapartida grande da empresa. Tá? Justo, né? Para startup ela é menorzinha, menos recurso, menos proporção de recursos. Tá? Então o Sebrae tem uma linha bacana, né? O pessoal principalmente nucleia uma startup, corre atrás do Sebrae. O Sebrae tem uma linha bacana e tem a linha Embrapi e Sebrae também, tá? Bacana. Então eu acho uma coisa o pessoal ficar de olho também. A Embrapi, ou Embrap, né? Você pode entrar lá direto no site, você vai ver todas as unidades, né? Aqui eu vi, tem um pessoal Senai Joinville, Senai BH, tem a gente, não sei se tem mais alguma unidade aqui. Não, Osasco, não. Mas é um parceiro bom. Eu acho assim, a unidade de Embrapi aqui que eu me lembre né, Senai Belo Horizonte, Senai Joinville e a gente lá em Uberlândia. Mas é uma linha bacana, tá? Então, só para vocês terem noção desse modelo em Embrapi, né, foram mais de 2.000 projetos aprovados aí em 8 anos e mais de 3 bilhões de projetos de pesquisa. Não a gente não, né? O modelo inteiro, né? Então, resumindo, a gente pode vir desde 0% de recurso, aplicar 0% de recurso, ou seja, totalmente recurso da empresa, ou a empresa colocar 0% de recurso. Tá? Aí eu vou contar um caso que aconteceu, que é o seguinte. Não sei se alguém viu no grupo do Marcelo lá do WhatsApp, foi coisa de uns 3, 4 meses atrás, sei lá, nem sei quanto foi isso. Eu mandei uma mensagem lá falando, eu preciso de alguém, alguma empresa que queira fazer um projeto de pesquisa, não vai ter recurso, não precisa colocar recurso, e vai ser 100% financiado, a empresa entra com 0. Aí o pessoal entrou em contato, mas precisava ser da cadeia automotiva, porque era um recurso do Rota 2030 e tal. A gente acabou, né, fazendo com a empresa lá, e a gente conseguiu R$500.000, tá? Beleza, do modelo da Embrapi, pá, e a empresa entrou com 0. É um dos piores projetos que a gente tem, porque a empresa não se interessa. Vocês acreditam? É um dos piores projetos. A empresa não está nem aí. Ela não faz reunião, não quer nada. Então é aquele negócio. Às vezes a gente reclama, né, o modelo de inovação, tal, mas é mão dupla, né? A ICT tem que estar disposta, a indústria tem que estar disposta, tá? E existe recurso para isso. Eu acho que a principal ideia que eu queria passar é que existe recurso, a gente tem que saber captar isso, tá? Então garante o seu know-how, monte o grupo de pesquisa, tá? Não deixe de fazer pesquisa básica, pesquisa fundamental. É claro que não é esse recurso, não é para isso, mas não deixe de fazer a ICT para depois poder oferecer pesquisa tecnológica. Pesquisa não é prestação de serviço, pesquisa não é fazer ensaio de extração, não é fazer MEV, não é fazer BSD, não é fazer fadiga, é promover, pegar na mão, né, do parceiro e fazer o desenvolvimento conjunto, tá? Olhar como é que funciona o Centro de Pesquisas Internacionais, CWI, AWI, DVS, etc. e tal. Gente, daqui a pouquinho vai falar network, que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente conhecer quem está fazendo o quê, e gestão, para mim, é fundamental, assim como a técnica, tá? E felizmente, soldagem é bacana, né? Uma das coisas que mais falta hoje é gente, tá? E soldagem já sabe disso, né? A gente já tem a 14731, a gente já sabe formar agente de soldagem, né, com os guias, né, com as diretrizes do IW, com as diretrizes para formar, no caso, manufatura aditiva da Federação Europeia. A gente sabe formar a gente sabe fazer isso. Então, para a gente, soldar deveria ser muito mais fácil fazer inovação, porque a gente já sabe como formar as pessoas. Tá? Bom, mais uma vez, obrigado a todos e obrigado ao Marcelo e à equipe Weld. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Loriel. Estou conferindo aqui para a gente ver se no nosso ao vivo, se a gente tem alguma pergunta para você. E por enquanto ainda não, mas eu vou deixar em aberto aqui. Enquanto a gente vê as perguntas aqui, eu vou conferindo, tá bom? Aproveitando, falando em rede social, o pessoal me mata se eu não falar, né? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, não.
LinkedIn, Instagram, TikTok, tudo. É isso aí. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta, Marcelo, se for pertinente? Esses editais, né, de apoio público, por exemplo, o Marcelo está trazendo uma proposta inovadora de levar empresas brasileiras para a Alemanha. Isso envolve um custo alto em outra moeda. Então, de repente, a pessoa tem a empresa, está interessado, mas de repente não tem esse recurso. É possível, por meio desses editais, desse recurso disponível público, ter acesso a isso para esse tipo de evento, de organização? Eu não olharia por inovação, eu olharia para formação de pessoal, sim. Existe. Sim. Existe. Muito bom. Então, quem tiver sem dinheiro, precisar de recursos para ir para a Alemanha, só acessa falar com o nosso querido aqui. Brincadeira. Não. São editais, eu estou brincando. Mas existe recurso para formação de pessoal, sim. Legal, muito bom saber. Perguntas aqui? Meu nome é Carlos, sou da empresa Hexagon. Queria fazer uma pergunta, que no passado existiam financiamentos vindos do exterior, por exemplo, da JICA, do Japão e de outros institutos internacionais. E não sei se hoje ainda existe, porque muitas vezes, por exemplo, treinamento, a JICA abria a possibilidade de ir para o Japão para fazer um treinamento na área de solda ou industrial. Como fica isso hoje? Existe sim. Eles são mais. Existem editais, da Embrapi, inclusive. Eu, até hoje, por incrível que pareça, não consegui estabelecer um edital. Existem pessoal do Canadá procurando a gente, pessoal da Alemanha, Suécia, Inglaterra, procurando a gente para fazer pesquisa aqui, mas eu precisava ter uma empresa para fazer a ponte nacional. Tá? E a gente não conseguiu achar empresa nacional que quisesse fazer essa ponte com lá fora. Então existe sim. A Embrapi tem uma linha específica para isso, tá? Para internacional. E do ponto de vista de formação de pessoal também. Mas normalmente o pessoal a formação de pessoal ele tem que ter um vínculo com o ICT. Então, por exemplo, o cara está na empresa, ele é um funcionário da empresa, mas ele está fazendo um mestrado profissional, alguma coisa assim, aí ele tem recurso para ir para fora. Mas existe sim. Tem uma segunda pergunta. Nós estamos trabalhando, né? A Hexagon está trabalhando com vários projetos, né? Do Rota 2030, agora é o Mover. Uhum. E nós percebemos que muitos recursos tecnológicos que existem na pesquisa não são conhecidos pela indústria. Por exemplo, equipamentos que, por exemplo, o pessoal só tem lá fora e você acha no Brasil. Mas por causa de falta de divulgação das empresas, dos centros tecnológicos, dos produtos que podem ser. Eu acho que falta um pouco de visibilidade, né, em termos de tecnologia aqui no Brasil. Eu concordo inteiramente. Eu não conseguiria colocar com melhor palavras. O que a gente tem feito é divulgar rede social, LinkedIn, né? Inclusive algumas chamadas agora, a gente está discutindo já, as chamadas do governo. Para quem não conhece, a gente tem uma base de currículo dos pesquisadores no Brasil, que é o currículo Lattes. Então, se você é pesquisador no Brasil, você tem que ter o currículo Lattes, tá? Então, se você quer fazer mestrado, doutorado, você vai ter esse base do currículo CNPq e currículo Lattes. Hoje o pessoal já está discutindo se vale a pena mais ter o currículo Lattes ou se é o LinkedIn, pra você ter noção. Tá? Então, é um ponto de inflexão, mas eu concordo inteiramente. O que a gente tem feito é divulgar. Isso, infelizmente, são iniciativas muito pontuais. Tá? A gente precisaria ter mais parques tecnológicos como esse aqui. Mais perguntas? Nós temos um comentário aqui para você. O Adenilson Vilas Boas disse... Adenilson não vale. É seu colega? Você pagou ele para... Não. Você contratou ele para ele escrever aqui, é isso? Ele foi aluno nosso. Então tá, mas ele está aqui falando aqui, ó. Meus parabéns, professor Loriel, pelo empenho em trazer informação das opções de inovação para a nossa indústria. Obrigado, Denilson. Valeu. Seu aluno está aqui assistindo você. Denilson é um excelente profissional. É um bom professor. Excelente profissional. Perguntas? Não? Todos querem tomar café, é isso? Ah, Natália, com certeza. Então tá bom. Vamos esperar o café mais um pouquinho. Eu só quero aproveitar para complementar, né, professor Loriel. Acho que foi uma apresentação bastante enriquecedora e realmente são informações que não estão muito claras para as indústrias, né? E, em particular, essa
oportunidade que você falou desse projeto que a empresa não pagaria nada, eu acho interessante reforçar com a equipe que está aqui e o pessoal que está acompanhando online também, que muitas vezes nós, como ICTs, sabemos em cima da hora que vai abrir uma chamada dessa e o recurso é distribuído por ordem de envio das propostas, não por um comitê que está analisando o mérito. Então, por mais que no momento a tua empresa não tenha um recurso, não saiba como vai financiar o projeto, já ter essa interação com as ICTs, já deixar eventualmente uma demanda que não é urgente engatilhada para quando surgir uma oportunidade dessa também é bem importante. Obrigado, eu não poderia complementar melhor. Só a Natália deve ter visto, esse caso em particular, como ela é unidade em BRAP também, a proposta abriu meia-noite, quando encerrou? Meia-noite e 16? 16 minutos encerradas as propostas. Então não dá para eu ligar, Marcelo, vamos fazer um projeto? Não, tem que estar engatilhado já há muito tempo. Em 16 minutos fecharam a proposta. L'Oréal, aqui em tela. Eu não vi aí no teu sequência de atividades, ela chegar num produto e chegar no INPI. Como é que isso se encaixa ainda tendo tua proposta de tecnologia e inovação? Envolveu a indústria, e se houver indústria tem que gerar algum produto. Perfeito. E como é que isso se encaixa no INPI? Esse é caso a caso. Essa semana a gente está registrando 6 pedidos lá de inovação, 3 patentes e 3 registros de software. A empresa simplesmente falou, faz aí, a gente não tem muito interesse não, a gente só quer registrar. Então é um caso à parte. Por outro lado, tem produtos que aí a gente tem que negociar royalty. Tá? A gente desenvolveu lá um sistema para medir propriedade que a gente fala in situ. Então você tem lá um duto antigo, está lá no campo, você não sabe o material que é, propriedade mecânica, se envelheceu, se não envelheceu, o cara vai lá e faz indentação instrumentada. Isso foi feito com a Petrobras. E aí, vamos comercializar? Vamos. Né? Aí já envolve recurso. E aí tem que ser negociado caso a caso. Então, a experiência nossa não tem dificuldade grande junto à NPI. Eu acho que a NPI funciona muito bem no Brasil, o pessoal da NPI está de parabéns. Tá? Eu acho que funciona legal, tanto patente, registro de software, modelo de utilidade e tal. O que a gente tem feito é negociar caso a caso, dependendo do interesse da empresa. Às vezes ela só quer resguardar, tá? Então ela não tem interesse comercial, só resguardar, que ela desenvolveu para ela a solução. Se comercializar, aí tem que discutir royalty, tá? 3%, 1%, aí cada caso é um caso. Mas só para encerrar, eu vi que isso melhorou muito. Quando a gente começou a fazer projetos, sei lá, começo dos anos 2000, a empresa virava para a gente e falava assim, só para a gente ter noção, como mudou em 20 anos. Ela falava assim, não quero registrar no INPI. E não quero que, inclusive, fale que estou inovando. Porque se eu falar que estou inovando, o meu cliente vai achar que meu produto é ruim, por isso que eu estou melhorando. Olha só a mentalidade, hein? Tem que ser o contrário, né? Se você não inova, você está parado. Então você vai ficar parado no tempo. Então, em 20 anos, a gente melhorou e a gente vai melhorar muito mais ainda. Obrigado, então. Obrigada, L'Oréal. Lembrando aos palestrantes anteriores, o L'Oréal também acessarem depois esse vídeo no YouTube, porque como às vezes tem um delay, né? Algumas pessoas vão entrar depois, não vão entrar no ao vivo. Tem mais 2 perguntas aqui, por exemplo, para o Robert, e ele não está, né, mais presente, já passou o tempo. Então, palestrantes, acessem o YouTube depois, respondam as perguntas. O pessoal está interagindo aqui, está bem interessado no conteúdo. E muito obrigada mais uma vez, L'Oréal, pela sua palestra, pela sua contribuição aqui no nosso evento. Senhoras e senhores, muito obrigada.